Sexta-feira, 18 de agosto. Nessa edição você confere, a venda de livros aumentou em relação ao ano passado, segundo a Cinel. O amor de um torcedor vascaíno retratado em um livro. E a exposição Holocausto, Trevas e Luz está em cartaz no Museu do Amanhã, agora no TV Uva Notícias. A nova lei trabalhista, que entra em vigor a partir de novembro deste ano, traz uma série de mudanças e o trabalhador precisa ficar atento. Um dos principais pontos dessa transformação é a forma de remuneração. Entenda melhor essa mudança na reportagem de Karine Santos. O funcionário que antes recebia, além do salário fixo, comissão em cima do que produzia, agora poderá não receber mais essa bonificação. Apesar de já ter sido aprovada, a nova lei ainda é desconhecida por muitos trabalhadores. Na realidade, eu não sabia que essa lei já teria sido aprovada, né? Na realidade, eu não sabia. E se realmente acontece isso, de a gente receber só o que a gente produz, né, do jeito que está a dificuldade no comércio, eu acredito que deve piorar. Então, algumas coisas a gente está por dentro, outras a gente está por fora. A gente está em tempos de crise, a gente não vende igual antigamente. Eu não tenho conhecimento da lei, estou muito chateado agora que eu descobri essa lei. Eu trabalho com venda há 3 anos já e acho que o piso é fundamental para o vendedor. Dessa parte do piso salarial do vendedor não estava sabendo não. Eu não fiquei sabendo sobre essa lei trabalhista não. O pagamento ao piso salarial do trabalhador comissionado não será mais obrigatório, porém ainda poderá ser feita uma negociação entre a empresa e o Sindicato do Comércio. Embora já aprovada, ainda há muitas dúvidas sobre como funcionará na prática. O advogado de direito trabalhista Luciano Viveiros explica os principais pontos dessa mudança. Uma delas é a facilidade de, nos acordos e convenções coletivas que são feitos entre sindicatos de categoria, patrões e empregados, fazer modificações com relação às comissões, às atividades que sejam de vendas, de comércio, com relação à produtividade. Isso aí vai facilitar ao empresário negociar. A gente sempre tem uma preocupação de que o empregado pode estar sendo explorado, tudo isso, mas é claro que existe uma justiça do trabalho, existe um Ministério Público do Trabalho, existe nós, advogados trabalhistas, que estamos para defender isso. Mesmo com a possibilidade de um acordo entre patrão e sindicato, segundo o advogado, as normas já existentes na Constituição não poderão ser alteradas. Ainda assim, muitos comerciantes acreditam que serão prejudicados com as mudanças. Vai afetar totalmente, porque a gente tem uma programação certa para R$1.000, que é praticamente o piso. Se vier menos que isso, tem mês que a gente não recebe não chega nem a 1.000. Eu não acredito que vai ser bom para ninguém. E para quem trabalha em casa, a lei trabalhista também trouxe mudança no home office. Tudo que for utilizado será formalizado com o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com energia e internet. Além disso, o controle do trabalho será feito por tarefa e não por horário. Morreu na manhã desta quinta-feira, aos 78 anos, o ator Paulo Silvino. Ele lutava contra um câncer no estômago. Segundo a Central Globo de Comunicação, o humorista morreu em casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no início da manhã. Em redes sociais, o filho mais novo do ator, João Paulo Silvino, lamentou a morte do pai, assim como alguns famosos. Paulo iniciou sua carreira artística no rádio e depois teve passagens por diversas emissoras de TV. O artista era conhecido por seus papéis cômicos. Em meio à era digital, os livros não estão perdendo espaço, mas sim sendo mais lidos. Um levantamento feito pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros apontou que as vendas aumentaram este ano. Entenda por que as pessoas têm lido mais na reportagem a seguir. Em meio a tantas tecnologias, o velho livro continua em alta, segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que aponta um aumento nas vendas nesse semestre. Em nota, o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, a SNEL, aponta um crescimento de 5,47% nas vendas em volume e 6,59% em faturamento em relação ao ano passado. O crescimento foi de 4,46% e 5,1% respectivamente, e o destaque foi para o setor de não ficção. O responsável da livraria Letra Viva explica que o aumento das vendas se deve aos preços baixos e à proximidade dos alunos das faculdades ao redor, que acabam incluindo a livraria em seus roteiros. Principalmente no meu ramo, né, os livros são mais baratos, né, a gente trabalha com livro usado, então a tendência
desses livros serem, vamos dizer, 50%, 60% mais baratos do que o preço de capa normal. Então isso incentiva também o aumento de venda. As longas jornadas que os cariocas enfrentam nos transportes públicos, o hábito de ler adquirido desde criança e nas escolas, o amor às páginas, além dos preços mais baixos, são alguns dos vários motivos citados pelos leitores. Livros ficaram um pouco mais baratos, não tanto nas livrarias, exceto sebos, assim, esses preços, né? Mas na internet eu encontro livros muito baratos. Ainda que haja tecnologia, ainda que tenha e-books e tenha leitores de e-books, eu prefiro muito mais o papel. E desde então eu procuro sebos para tentar garimpar o livro que eu quero por um preço bem menor. Eu acabo lendo mais no ônibus, mas é porque eu moro muito longe da minha faculdade e minha namorada mora em outro estado. Então todo final de semana eu tô indo pra lá e toda vez que eu tô indo pra faculdade eu acabo lendo, então eu leio muito dentro do ônibus. Agora eu me aposentei recentemente e vou aumentar o hábito de ler. Aprendi com meu pai, um cara que leu a vida inteira desde garoto, tinha 15 mil livros, por aí. Leu uns 10 mil. Há um erro na frase de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato dizia que o país era feito por homens e livros. O professor de Sociologia, Durval Costa, analisa que a tecnologia democratizou o acesso a diversos tipos de leitura, incentivando os mais jovens a esse hábito. Os brasileiros têm alimentado mais ou desenvolvido mais o hábito de leitura. Eu tenho percebido isso, através de algumas observações que eu faço, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias, às novas ferramentas, digamos, da internet, que disponibiliza textos inteiros. Eu creio que a leitura hoje ela está mais disseminada, inclusive nas escolas, onde os alunos hoje têm à sua disposição uma ferramenta chamada computador e que eles pesquisam, procuram, enfim. As pessoas pensam, não, o livro de papel vai acabar, não sei, que por causa da internet, por causa do Kindle, isso. Não, vai acabar o livro de papel? Eu acho que não, porque a procura por livro de papel ainda é grande. As pessoas preferem fazer isso aqui, ó. Pegar o livro na mão e ler. Já para a economia, o varejo de livros teve um aumento nas vendas de 5,47% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o que apontou o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Um dos episódios que marcaram o século XX foi a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de pessoas foram vítimas dos confrontos e da perseguição nazista. E para ajudar a compreender este período, a exposição Holocausto, Trevas e Luz traz à tona este momento com o objetivo de alertar a nossa e as futuras gerações. A exposição Holocausto, Treva e Luz, realizada aqui, no Museu do Amanhã, em parceria com o Museu do Holocausto de Curitiba, traz como reflexão um dos maiores massacres da história nazista. O Holocausto foi uma prática de perseguição política, religiosa, étnica e sexual estabelecida durante os anos de governo de Adolf Hitler. Além disso, faz uma referência ao assassinato em massa de cerca de 6 milhões de pessoas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo da exposição é reforçar e recordar as ações fundamentais para que o Holocausto sirva como um alerta e um ensinamento para nossas futuras gerações. É o que explica Manuel Alencar, editor dos conteúdos do Museu do Amanhã, que fala sobre o objetivo da exposição. O Holocausto, Trevas e Luz não é uma exposição sobre morte, sobre dor. É uma exposição sobre superação e sobre valores muito importantes que devemos fortalecer se quisermos construir futuros melhores. Mas será essa a reflexão dos visitantes? Eu só acho que não precisava disso tudo que aconteceu. Muitas mortes, guerras, enquanto um povo que não podia nem se proteger, na verdade. A inclusão não é só da criança deficiente, que eu trabalho com crianças deficientes, e sim de todos os que são considerados diferentes e por isso excluídos. É uma coisa muito importante de ter no museu para que a gente jamais se esqueça da atrocidade que foi cometida no meados do século passado. Nos dá, assim, uma reflexão que precisamos combater qualquer tipo, de preconceito, qualquer tipo de discriminação, para que futuramente a população não sofra aquilo que o mundo passou. Além das imagens da época e reprodução de cenários, também estão expostos desenhos de alunos da rede municipal que alertam a importância da convivência pacífica e o respeito às diferenças.
A exposição está em cartaz de terça a domingo, sempre das 10 da manhã às 5 da tarde, na Galeria do Tempo do Museu do Amanhã, até o dia 15 de outubro. Para alguns, o amor pelo time é tão grande que leva o torcedor a descobrir novas habilidades. Foi assim com o vascaíno Igor Serrano. Veja na reportagem de Diego Pedroso o que a paixão do torcedor o fez fazer pelo time de coração. Já pensou se algo muito legal acontecesse na sua vida e você decidisse fazer um livro sobre isso? Pois é, foi o que aconteceu com Igor Serrano. Formado em Direito e fanático pelo Vasco da Gama, ele decidiu escrever um livro sobre algo que marcou a vida dele. Um título conquistado pelo time de São Januário. Igor resolveu escrever um livro sobre o título da Copa do Brasil de 2011, conquistado pelo Vasco da Gama em cima do Coritiba. Para o autor, esse é um título que não deve ser esquecido pelos torcedores. Sem juízo de valor ali, eu apenas reconto toda a campanha do título da Copa do Brasil, os 11 jogos. Também falo da construção da equipe, de como foi montada aquela equipe. E no final reservei um capítulo para algumas entrevistas que eu consegui, né? Sempre gostei muito de futebol, né? Do Vasco especificamente. Eu sempre tive o hábito, sem nenhuma pretensão de guardar reportagens, jornais, imagens. Então isso até facilitou um pouco na hora que eu precisei confrontar alguns dados. Qual foi o minuto que foi feito aquele gol e tal. Aí já tinha o material mais ou menos encaminhado. O advogado contou que, para escrever o livro, encontrou algumas dificuldades. A maior delas, conseguir entrevistar os jogadores. Infelizmente, os jogadores de futebol atualmente são tratados como se fossem verdadeiras crianças, né? Cercados de um staff gigantesco, e os assessores de imprensa especificamente blindam os caras como se eles não pudessem fazer nada sozinhos e tal. E essa foi uma dificuldade que eu encontrei que acabou até me desanimando. O clube em si também é bem complicado. Eu tive sorte de ter alguns contatos dentro do clube que me ajudaram a romper as barreiras. Não é um caminho fácil de você chegar até o jogador. Eu lido, né, com essa minha paixão futebol e livros especificamente como um hobby, né, um hobby saudável. Tem gente que toca em banda de rock, tem pessoas que, sei lá, colecionam tampinhas. Eu gosto de escrever e editar livros. TV Uva Notícias chegou ao fim. Não deixe de votar na reportagem que você quer assistir na semana que vem. A enquete se encontra lá no Facebook. Visite também o nosso site, uva.br/TVUva. A gente se vê na próxima semana.